Menina misteriosa visita cemitério à noite, e o que a câmera registra é simplesmente surpreendente. Sofia sempre foi conhecida como a garota quieta da escola, introspectiva e com um olhar que parecia captar segredos escondidos. Ela passava horas mergulhada em livros de mistério e assombrações. O mundo ao seu redor nunca parecia suficiente, e a morte de sua avó, uma matriarca envolta em lendas e histórias não contadas, acendeu uma chama insaciável de curiosidade dentro dela. O que realmente acontecia na sua família? E, principalmente, que segredos ela escondera por tanto tempo? Uma noite, enquanto a lua cheia iluminava o céu, Sofia decidiu ir ao cemitério da pequena cidade onde morava. Aquela não era apenas uma visita, era uma expedição. Munida de sua câmera, ela se sentia como uma detetive em busca do inexplicável. A atmosfera era densa, carregada de um silêncio quase palpável que se fundia com o cheiro de terra molhada e flores murchas. As lápides, cobertas por musgos e sombras, pareciam sussurrar histórias tristes de um passado distante. O vento soprava de forma inquietante, e as árvores pareciam se agitar como se estivessem se comunicando em uma língua que apenas elas entendiam. Sofia sentiu um aperto no peito, mas não deixou que o medo a paralisasse. Ao som de seus passos, as folhas secas estalavam, quebrando a serenidade do lugar. Ela se deteve diante da sepultura de sua avó, e ao mirar a lápide, uma sensação estranha a envolveu. Seu coração acelerou. A câmera estava pronta para capturar a beleza sombria daquele momento. Cada clique trazia um novo ângulo daquela cena melancólica, mas nada poderia prepará-la para o que encontraria ao rever as imagens. Ao chegar em casa com as fotos no computador, Sofia foi tomada por uma onda de frio. Em uma das imagens, entre as sombras das árvores, uma silhueta translúcida se destacava. Seu coração disparou. Aquela era uma aparição, uma figura etérea que não deveria estar ali. Lembrou-se da lenda local, que dizia que espíritos se revelam para aqueles que têm laços ancestrais profundos. O que isso significava para ela? Nesse instante, a porta da cozinha se abriu e Lúcio, o novo namorado de sua avó, entrou. Ele parecia descomposto, incapaz de esconder sua ansiedade. Havia algo de obscuro em sua presença, como se ele também estivesse, remetendo a um passado enterrado. O olhar dele se fixou na tela do computador. Um frio percorreu a espinha de Sofia. Ele não poderia saber, ou poderia. A curiosidade feroz confrontava um medo profundo. Até onde Sofia estava disposta a ir para descobrir as verdades de sua linhagem? Enquanto a busca por respostas se tornava cada vez mais perigosa, uma única pergunta ecoava em sua mente: o que ela realmente estava prestes a despertar? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir! Sofia mal teve tempo de processar a figura que se destacava na tela do computador antes que Lúcio se aproximasse. O silêncio pesava entre eles, um líquidas trevas de palavras não ditas. Ela podia sentir a tensão na sala. Cada segundo se arrastava, como se o tempo decidisse nos momentos cruciais ser protagonista de um filme de terror. O olhar dele estava fixo na tela, e a expressão em seu rosto tinha uma pitada de desconfiança, algo que ela,
Nunca vira antes. Você a conheceu? Sofia conseguiu gaguejar, a voz nervosa saindo entrecortada. O coração dela martelava no peito, sincronizado com a expectativa daquele momento. A figura parecia se contorcer na luz fraca da tela, quase como se estivesse viva, e uma onda de pavor a atravessou. Lúcio não respondeu. Seus olhos, antes cheios de uma obscura tristeza, brilharam repentinamente. Sua boca se moveu, mas as palavras falharam em sair. Então, ele deslizou a mão pelo cabelo, livrando-se da tensão. Ele parecia transformado. Era como se algo dentro dele tivesse despertado junto com a presença daquela imagem. Você não pode contar a ninguém, declarou ele de repente, sua voz baixa e tensa. Sofia sentiu que rabiscava um acordo silencioso dali mesmo, entre eles. O medo crescia. Uma espiral de incertezas invadindo sua mente. O que ele sabia? O celular dela vibrou sobre a mesa, quebrando a concentração que pairava. Era uma mensagem de um número desconhecido. Havia um único emoji de uma caveira. O toque enviou um arrepio ao longo de sua espinha. Isso só tornava tudo mais bizarro. Era como se algo estivesse se desenrolando fora de seu controle. Quem é? Perguntou apontando para o celular. A voz um sussurro de preocupação. Deixa isso pra lá, respondeu Lúcio rapidamente, seu olhar se afastando da tela. Agora ele parecia mais agitado. O que estava acontecendo? Ela não fazia ideia do que estava prestes a mergulhar. Algo pulsava no ar, uma ameaça invisível. Sofia começou a perceber que suas visões de mistério e aventura estavam prestes a se transformar em um pesadelo. Você deve saber que a lenda, a conexão entre sua avó e a cidade, é mais profunda do que você imagina. A frase de Lúcio fez seu coração parar. Que conexão? O que ele estava insinuando? Por um momento, uma cortina de luz envolveu a sala. O brilho da tela iluminou os semblantes preocupados e acentuou a ansiedade que crescia entre eles. O que você sabe sobre ela realmente? O que ela não te contou? Sofia não conseguia se conter. Foi aí que tudo mudou. Uma batida forte na porta da cozinha fez o teto do coração dela disparar. Lúcio olhou para a porta agitado e pálido. Ninguém sabia que eu estava aqui. Ele disse fechando a mão em punho. O medo se instalava como uma sombra sufocante. A porta se abriu de uma só vez, revelando uma figura familiar que Sofia nunca esperaria ver. Era sua mãe, mas não era a mulher que ela conhecia. Havia um ar sombrio e cansado em seu rosto, como se os anos de segredos a tivessem envelhecido. Sofia, precisamos conversar, disse ela, com um tremor na voz que gelou a alma da menina. A atmosfera estava carregada de tensão, uma tempestade prestes a irromper, pois as verdades que navegam sob a superfície estavam prestes a ser expostas, e a silhueta no cemitério não era a única aparição da noite. Tal como fantasmas vindos do passado, os segredos da família estavam batendo à porta. E Sofia sentiu que a partir de agora, nada seria como antes. Sofia estava paralisada, a porta aberta diante dela, revelando uma figura que deveria ser familiar. Mas seu olhar vinha carregado de peso e mistério. Sua mãe, com o rosto cansado e envelhecido, parecia uma estranha. A voz dela tremia, como se as palavras que vinha a dizer fossem as mais pesadas que ela já carregara. Sofia, precisamos conversar, insistiu, com um tom de urgência que disparou um alerta dentro da garota. O coração de Sofia acelerou. Olhando para Lúcio, ela via uma mistura de medo e confusão em seu rosto. Ele se afastou um passo, como se a presença de sua mãe tornasse o ar irrespirável. O que está acontecendo? Murmurou Sofia, incapaz de desviar o olhar da mãe, que antes parecia um porto seguro. Agora não é hora para perguntas. Tem coisas que você precisa saber sobre sua avó e sobre mim. A expressão de sua mãe se tornava sombria.
Tudo o que você imagina que conhece da nossa família não é bem assim. A sua avó tinha segredo, Sofia, e eles vieram à tona, completou Lúcio, enquanto sua voz ficava cada vez mais baixa, quase desesperada. Sofia se sentiu sufocada. O passado dela estava se convergindo em uma verdade assustadora. Segredos? O que você quer dizer com isso? O nó na garganta dela se apertou. Ela não estava preparada para o que estava por vir. De repente, tudo ficou mais intenso. Um estrondo ressoou na porta da frente da casa. Sofia e sua mãe trocaram. Olhares aflitos. Lúcio, já visivelmente alterado, foi até a porta. Mas antes que pudesse abrir, a porta se abriu sozinha. Um vento forte e gelado invadiu o ambiente, trazendo um cheiro de terra molhada, como se algo tivesse se movido nas sombras. A cena era surreal. Do lado de fora, uma figura encapuzada entrou sem ser convidada. Uma presença ameaçadora que fez Sofia arrepios percorrerem sua espinha. A figura se aproximou lentamente, e com cada passo, o coração de Sofia batia mais rápido, como se estivesse prestes a se despedaçar. Você não deveria ter vindo aqui, a figura disse com uma voz baixa e arrastada. Na luz fraca, Sofia conseguiu ver parcialmente o rosto encapuzado. Era um homem que ela nunca havia visto, mas havia algo inquietante. Em sua presença, os segredos foram despertados. É hora da verdade. O que você quer dizer com isso? Sofia se arriscou a perguntar, o medo ameaçando consumir sua coragem. Sua mãe parecia em choque, corpo rígido, e Lúcio se posicionou perto da porta, mas sem coragem para agir. Antes que alguém pudesse responder, a figura avançou e, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás. O que Sofia viu fez seu sangue congelar. Era um homem que ela reconheceu de fotos antigas. Um dos irmãos de sua avó que se acreditava ter desaparecido há anos. Eu sou a resposta para tudo o que você procura. E além disso, o que você não deveria saber. A revelação atingiu Sofia como um soco no estômago. Havia verdades ocultas. Mistérios que a família havia escondido dela. As paredes da casa pareciam vibrar com a tensão. Você não pode me dizer o que fazer. Minha avó, ela estava guardando isso para me proteger, gritou Sofia, sentindo a pressão de uma verdade que ela ainda não compreendia. A atmosfera se tornava cada vez mais densa. O homem se aproximou mais, e seus olhos, profundos e sombrios, pareciam olhar diretamente para a alma de Sofia. Não é somente isso, há uma conexão ancestral que não pode ser ignorada. E se você não tomar cuidado, os segredos que lhe foram oferecidos podem se transformar em maldições. O pânico tomou conta de Sofia. A vigilância, a lenda, a presença da figura no cemitério, tudo parecia interligado de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O que de fato significava essa conexão que sua avó e agora esse homem mencionavam? O eco da verdade estava chamando. A sensação de que algo muito maior estava prestes a desabar começou a preenchê-la. Lúcio, por fim, rompeu o silêncio. Sofia, você precisa decidir. Você está pronta para descobrir a verdade, mesmo que isso mude tudo? A pergunta ficou flotando no ar pesado da sala, e Sofia, entre a dor e a curiosidade, percebeu que sua vida estava prestes a mudar para sempre. Qual seria a escolha dela? O que mais ela estava prestes a descobrir? Sofia estava paralisada, a porta aberta diante dela, revelando uma figura que deveria ser familiar, mas seu olhar vinha carregado de peso e mistério. Sua mãe, com o rosto cansado e envelhecido, parecia uma estranha. A voz dela tremia, como se as palavras que vinha dizer fossem as mais pesadas que já carregara. Sofia, precisamos conversar, insistiu com um tom de urgência que disparou um alerta dentro da garota. O coração de Sofia acelerou. Olhando para Lúcio,
Ela via uma mistura de medo e confusão em seu rosto. Ele se afastou um passo, como se a presença de sua mãe tornasse o ar irrespirável. "O que está acontecendo?" murmurou Sofia, incapaz de desviar o olhar da mãe que antes parecia um porto seguro. "Agora não é hora para perguntas. Tem coisas que você precisa saber sobre sua avó e sobre mim." A expressão de sua mãe se tornava sombria. "Tudo o que você imagina que conhece da nossa família não é bem assim. A sua avó tinha segredos, Sofia, e eles vieram à tona", completou Lúcio, enquanto sua voz foi ficando cada vez mais baixa, quase desesperada. Sofia se sentiu sufocada. O passado dela estava se convergindo em uma verdade assustadora. "Segredos? O que você quer dizer com isso?" O nó na garganta dela se apertou. Ela não estava preparada para o que estava por vir. De repente, tudo ficou mais intenso. Um estrondo ressoou na porta da frente da casa. Sofia e sua mãe trocaram olhares aflitos. Lúcio, visivelmente alterado, foi até a porta, mas antes que pudesse abrir, a porta se abriu sozinha. Um vento forte e gelado invadiu o ambiente, trazendo um cheiro de terra molhada, como se algo tivesse se movido nas sombras. A cena era surreal. Do lado de fora, uma figura encapuzada entrou sem ser convidada. Uma presença ameaçadora que fez Sofia arrepios percorrerem sua espinha. A figura se aproximou lentamente, e com cada passo, o coração de Sofia batia mais rápido, como se estivesse prestes a se despedaçar. "Você não deveria ter vindo aqui", a figura disse com uma voz baixa e arrastada. Na luz fraca, Sofia conseguiu ver parcialmente o rosto encapuzado. Era um homem que ela nunca havia visto, mas havia algo inquietante em sua presença. Os segredos foram despertados. É hora da verdade. "O que você quer dizer com isso?" Sofia se arriscou a perguntar, o medo ameaçando consumir sua coragem. Sua mãe parecia em choque, corpo rígido, e Lúcio se posicionou perto da porta, mas sem coragem para agir. Antes que alguém pudesse responder, a figura avançou e, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás. O que Sofia viu fez seu sangue congelar. Era um homem que ela reconheceu de fotos antigas, um dos irmãos de sua avó, que se acreditava ter desaparecido há anos. "Eu sou a resposta para tudo o que você procura, e além disso, o que você não deveria saber." A revelação atingiu Sofia como um soco no estômago. Havia verdades ocultas, mistérios que a família havia escondido dela. As paredes da casa pareciam vibrar com a tensão. "Você não pode me dizer o que fazer. Minha avó, ela estava guardando isso para me proteger", gritou Sofia, sentindo a pressão de uma verdade que ela ainda não compreendia. A atmosfera se tornava cada vez mais densa. O homem se aproximou mais, e seus olhos, profundos e sombrios, pareciam olhar diretamente para a alma de Sofia. "Não é somente isso. Há uma conexão ancestral que não pode ser ignorada. E se você não tomar cuidado, os segredos que lhe foram oferecidos podem se transformar em maldições." O pânico tomou conta de Sofia. A vigilância, a lenda, a presença da figura no cemitério, tudo parecia interligado de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O que de fato significava essa conexão que sua avó e agora esse homem mencionavam? Então, num movimento súbito, a figura estendeu a mão e revelou um antigo medalhão, com o mesmo símbolo que estava na lápide da avó de Sofia. "Este medalhão pertence a você, Sofia. Ele a escolherá." A voz dele falhou e uma sombra obscura pareceu atravessar seu olhar. Nesse momento, o chão tremeu e uma luz forte irrompeu através das janelas, iluminando tudo como se o sol estivesse explodindo ali mesmo. A casa começou a se desintegrar ao redor deles.
a madeira se quebrando e as paredes desmoronando. O homem desapareceu em meio ao caos, deixando para trás apenas o medalhão, que pairava no ar como se tivesse vida própria. Querida, nós precisamos ir, gritou sua mãe, puxando Sofia pelo braço. Mas o medalhão atraiu Sofia como um imã. Ela estava irresistivelmente fascinada, sem saber se deveria pegar ou fugir. Um grito ecoou de Lúcio, e ela percebeu que a escolha era dela. Tudo estava mudado ali, e a verdadeira natureza de sua linhagem estava prestes a ser revelada. Mas ela estava pronta para isso? O que exatamente ela despertaria ao tocar aquele objeto? Sofia estava paralisada, a porta aberta diante dela, revelando uma figura que deveria ser familiar, mas seu olhar vinha carregado de peso e mistério. Sua mãe, com o rosto cansado e envelhecido, parecia uma estranha. A voz dela tremia, como se as palavras que vinha dizer fossem as mais pesadas que já carregara. Sofia, precisamos conversar, insistiu, com um tom de urgência que disparou um alerta dentro da garota. O coração de Sofia acelerou. Olhando para Lúcio, ela via uma mistura de medo e confusão em seu rosto. Ele se afastou um passo, como se a presença de sua mãe tornasse o ar irrespirável. O que está acontecendo? Murmurou Sofia, incapaz de desviar o olhar da mãe, que antes parecia um porto seguro. Agora não é hora para perguntas. Tem coisas que você precisa saber sobre sua avó e sobre mim. A expressão de sua mãe se tornava sombria. Tudo o que você imagina que conhece da nossa família não é bem assim. A sua avó tinha segredos, Sofia, e eles vieram à tona, completou Lúcio, enquanto sua voz foi ficando cada vez mais baixa, quase desesperada. Sofia se sentiu sufocada. O passado dela estava se convergindo em uma verdade assustadora. Segredos? O que você quer dizer com isso? Nó na garganta dela se apertou. Ela não estava preparada para o que estava por vir. De repente, tudo ficou mais intenso. Um estrondo ressoou na porta da frente da casa. Sofia e sua mãe trocaram olhares aflitos. Lúcio, já visivelmente alterado, foi até a porta. Mas antes que pudesse abrir, a porta se abriu sozinha. Um vento forte e gelado invadiu o ambiente, trazendo um cheiro de terra molhada, como se algo tivesse se movido nas sombras. A cena era surreal. Do lado de fora, uma figura encapuzada entrou sem serem convidada. Uma presença ameaçadora que fez Sofia arrepios percorrerem sua espinha. A figura se aproximou lentamente, e com cada passo, o coração de Sofia batia mais rápido, como se estivesse prestes a se despedaçar. Você não deveria ter vindo aqui, a figura disse com uma voz baixa e arrastada. Na luz fraca, Sofia conseguiu ver parcialmente o rosto encapuzado. Era um homem que ela nunca havia visto, mas havia algo inquietante em sua presença. Os segredos foram despertados, é hora da verdade. O que você quer dizer com isso? Sofia se arriscou a perguntar, o medo ameaçando consumir sua coragem. Sua mãe parecia em choque, corpo rígido, e Lúcio se posicionou perto da porta, mas sem coragem para agir. Antes que alguém pudesse responder, a figura avançou e, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás. O que Sofia viu fez seu sangue congelar. Era um homem que ela reconheceu de fotos antigas, um dos irmãos de sua avó, que se acreditava ter desaparecido há anos. Eu sou a resposta para tudo o que você procura, e além disso, o que você não deveria saber. A revelação atingiu Sofia como um soco no estômago. Havia verdades ocultas, mistérios que a família havia escondido dela. As paredes da casa pareciam vibrar com a tensão. Você não pode me dizer o que fazer. Minha avó, ela estava guardando isso para me proteger, gritou Sofia, sentindo a pressão de uma verdade que ela ainda não compreendia.
A atmosfera se tornava cada vez mais densa. O homem se aproximou mais, e seus olhos, profundos e sombrios, pareciam olhar diretamente para a alma de Sofia. Não é somente isso. Há uma conexão ancestral que não pode ser ignorada. E se você não tomar cuidado, os segredos que lhe foram oferecidos podem se transformar em maldições. O pânico tomou conta de Sofia. A vigilância, a lenda, a presença da figura no cemitério, tudo parecia interligado de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O que de fato significava essa conexão que sua avó e agora esse homem mencionavam? Então, num movimento súbito, a figura estendeu a mão e revelou um antigo medalhão, com o mesmo símbolo que estava na lápide da avó de Sofia. Este medalhão pertence a você, Sofia. Ele a escolherá. A voz dele falhou e uma sombra obscura pareceu atravessar seu olhar. Nesse momento, o chão tremeu e uma luz forte rompeu através das janelas, iluminando tudo como se o sol estivesse explodindo ali mesmo. A casa começou a se desintegrar ao redor deles, a madeira se quebrando e as paredes desmoronando. O homem desapareceu em meio ao caos, deixando para trás apenas o medalhão, que pairava no ar como se tivesse vida própria. "Querida, nós precisamos ir!" gritou sua mãe, puxando Sofia pelo braço. Mas o medalhão atraiu Sofia como um ímã. Ela estava irresistivelmente fascinada, sem saber se deveria pegar ou fugir. Um grito ecoou de Lúcio, e ela percebeu que a escolha era dela. Tudo estava mudado ali, e a verdadeira natureza de sua linhagem estava prestes a ser revelada. Mas ela estava pronta para isso? O que exatamente ela despertaria ao tocar aquele objeto? Sofia estava paralisada, a porta aberta diante dela, revelando uma figura que deveria ser familiar. Mas seu olhar vinha carregado de peso e mistério. Sua mãe, com o rosto cansado e envelhecido, parecia uma estranha. A voz dela tremia, como se as palavras que vinha dizer fossem as mais pesadas que já carregara. "Sofia, precisamos conversar", insistiu, com um tom de urgência que disparou um alerta dentro da garota. O coração de Sofia acelerou. Olhando para Lúcio, ela via uma mistura de medo e confusão em seu rosto. Ele se afastou um passo, como se a presença de sua mãe tornasse o ar irrespirável. "O que está acontecendo?" murmurou Sofia, incapaz de desviar o olhar da mãe, que antes parecia um porto seguro. "Agora não é hora para perguntas. Tem coisas que você precisa saber sobre sua avó e sobre mim." A expressão de sua mãe se tornava sombria. "Tudo o que você imagina que conhece da nossa família não é bem assim. A sua avó tinha segredo, Sofia, e eles vieram à tona", completou Lúcio, enquanto sua voz foi ficando cada vez mais baixa, quase desesperada. Sofia se sentiu sufocada. O passado dela estava se convergindo em uma verdade assustadora. "Segredos? O que você quer dizer com isso?" O nó na garganta dela se apertou. Ela não estava preparada para o que estava por vir. De repente, tudo ficou mais intenso. Um estrondo ressoou na porta da frente da casa. Sofia e sua mãe trocaram olhares aflitos. Lúcio, já visivelmente alterado, foi até a porta. Mas antes que pudesse abrir, a porta se abriu sozinha. Um vento forte e gelado invadiu o ambiente, trazendo um cheiro de terra molhada como se algo tivesse se movido nas sombras. A cena era surreal. Do lado de fora, uma figura encapuzada entrou sem ser convidada. Uma presença ameaçadora que fez Sofia arrepios percorrerem sua espinha. A figura se aproximou lentamente, e com cada passo, o coração de Sofia batia mais rápido, como se estivesse prestes a se despedaçar. "Você não deveria ter vindo aqui", a figura disse com uma voz baixa e arrastada. Na luz fraca, Sofia conseguiu ver parcialmente o rosto encapuzado. Era um homem que ela nunca havia visto, mas havia algo inquietante em sua presença.
Os segredos foram despertados. É hora da verdade. O que você quer dizer com isso? Sofia se arriscou a perguntar, o medo ameaçando consumir sua coragem. Sua mãe parecia em choque, corpo rígido, e Lúcio se posicionou perto da porta, mas sem coragem para agir. Antes que alguém pudesse responder, a figura avançou e, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás. O que Sofia viu fez seu sangue congelar. Era um homem que ela reconheceu de fotos antigas, um dos irmãos de sua avó, que se acreditava ter desaparecido há anos. Eu sou a resposta para tudo o que você procura, e além disso, o que você não deveria saber. A revelação atingiu Sofia como um soco no estômago. Havia verdades ocultas, mistérios que a família havia escondido dela. As paredes da casa pareciam vibrar com a tensão. Você não pode me dizer o que fazer. Minha avó, ela estava guardando isso para me proteger, gritou Sofia, sentindo a pressão de uma verdade que ela ainda não compreendia. A atmosfera se tornava cada vez mais densa. O homem se aproximou mais, e seus olhos, profundos e sombrios, pareciam olhar diretamente para a alma de Sofia. Não é somente isso. Há uma conexão ancestral que não pode ser ignorada. E se você não tomar cuidado, os segredos que lhe foram oferecidos podem se transformar em maldições. O pânico tomou conta de Sofia. A vigilância, a lenda, a presença da figura no cemitério, tudo parecia interligado de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O que de fato significava essa conexão que sua avó e agora esse homem mencionavam? Então, num movimento súbito, a figura estendeu a mão e revelou um antigo medalhão, com o mesmo símbolo que estava na lápide da avó de Sofia. Este medalhão pertence a você, Sofia. Ele a escolherá. A voz dele falhou, e uma sombra obscura pareceu atravessar seu olhar. Nesse momento, o chão tremeu e uma luz forte irrompeu através das janelas, iluminando tudo, como se o sol estivesse explodindo ali mesmo. A casa começou a se desintegrar ao redor deles, a madeira se quebrando e as paredes desmoronando. O homem desapareceu em meio ao caos, deixando para trás apenas o medalhão, que pairava no ar como se tivesse vida própria. Querida, nós precisamos ir, gritou sua mãe, puxando Sofia pelo braço. Mas o medalhão atraiu Sofia como um ímã. Ela estava irresistivelmente fascinada, sem saber se deveria pegar ou fugir. Um grito ecoou de Lúcio, e ela percebeu que a escolha era dela. Tudo estava mudado ali, e a verdadeira natureza de sua linhagem estava prestes a ser revelada. Mas ela estava pronta para isso? O que exatamente ela despertaria ao tocar aquele objeto? Sofia estava paralisada, a porta aberta diante dela, revelando uma figura que deveria ser familiar, mas seu olhar vinha carregado de peso e mistério. Sua mãe, com o rosto cansado e envelhecido, parecia uma estranha. A voz dela tremia, como se as palavras que vinha a dizer fossem as mais pesadas que já carregara. Sofia, precisamos conversar, insistiu, com um tom de urgência que disparou um alerta dentro da garota. O coração de Sofia acelerou. Olhando para Lúcio, ela viu uma mistura de medo e confusão em seu rosto. Ele se afastou um passo, como se a presença de sua mãe tornasse o ar irrespirável. O que está acontecendo? Murmurou Sofia, incapaz de desviar o olhar da mãe, que antes parecia um porto seguro. Agora não é hora para perguntas. Tem coisas que você precisa saber sobre sua avó e sobre mim. A expressão de sua mãe se tornava sombria. Tudo o que você imagina que conhece da nossa família não é bem assim. A sua avó tinha segredos, Sofia, e eles vieram à tona, completou Lúcio, enquanto sua voz foi ficando cada vez mais baixa, quase desesperada. Sofia se sentiu sufocada. O passado dela estava se convergindo em uma
Verdade assustadora. Segredos? Que você quer dizer com isso? O nó na garganta dela se apertou. Ela não estava preparada para o que estava por vir. De repente, tudo ficou mais intenso. Um estrondo ressoou na porta da frente da casa. Sofia e sua mãe trocaram olhares aflitos. Lúcio, já visivelmente alterado, foi até a porta, mas antes que pudesse abrir, a porta se abriu sozinha. Um vento forte e gelado invadiu o ambiente, trazendo um cheiro de terra molhada, como se algo tivesse se movido nas sombras. A cena era surreal. Do lado de fora, uma figura encapuzada entrou sem ser convidada. Uma presença ameaçadora que fez Sofia arrepios percorrerem sua espinha. A figura se aproximou lentamente, e com cada passo, o coração de Sofia batia mais rápido, como se estivesse prestes a se despedaçar. Você não deveria ter vindo aqui, a figura disse com uma voz baixa e arrastada. Na luz fraca, Sofia conseguiu ver parcialmente o rosto encapuzado. Era um homem que ela nunca havia visto, mas havia algo inquietante em sua presença. Os segredos foram despertados. É hora da verdade. O que você quer dizer com isso? Sofia se arriscou a perguntar, o medo ameaçando consumir sua coragem. Sua mãe parecia em choque, corpo rígido, e Lúcio se posicionou perto da porta, mas sem coragem para agir. Antes que alguém pudesse responder, a figura avançou e, em um movimento rápido, puxou o capuz para trás. O que Sofia viu fez seu sangue congelar. Era um homem que ela reconheceu, de fotos antigas, um dos irmãos de sua avó, que se acreditava ter desaparecido há anos. Eu sou a resposta para tudo o que você procura, e além disso, o que você não deveria saber. A revelação atingiu Sofia como um soco no estômago. Havia verdades ocultas, mistérios que a família havia escondido dela. As paredes da casa pareciam vibrar com a tensão. Você não pode me dizer o que fazer. Minha avó, ela estava guardando isso para me proteger, gritou Sofia. Sentindo a pressão de uma verdade que ela ainda não compreendia. A atmosfera se tornava cada vez mais densa. O homem se aproximou mais, e seus olhos, profundos e sombrios, pareciam olhar diretamente para a alma de Sofia. Não é somente isso. Há uma conexão ancestral que não pode ser ignorada. E se você não tomar cuidado, os segredos que lhe foram oferecidos podem se transformar em maldições. O pânico tomou conta de Sofia. A vigilância, a lenda, a presença da figura no cemitério, tudo parecia interligado de uma forma que ela nunca poderia imaginar. O que de fato significava essa conexão que sua avó e agora esse homem mencionavam? Então, num movimento súbito, a figura estendeu a mão e revelou um antigo medalhão com o mesmo símbolo que estava na lápide da avó de Sofia. Este medalhão pertence a você, Sofia. Ele a escolherá. A voz dele falhou, e uma sombra obscura pareceu atravessar seu olhar. Nesse momento, o chão tremeu, e uma luz forte irrompeu através das janelas, iluminando tudo como se o sol estivesse explodindo ali mesmo. A casa começou a se desintegrar ao redor deles, a madeira se quebrando e as paredes desmoronando. O homem desapareceu em meio ao caos, deixando para trás apenas o medalhão, que pairava no ar como se tivesse vida própria. Querida, nós precisamos ir, gritou sua mãe, puxando Sofia pelo braço. Mas o medalhão atraiu Sofia como um imã, e justo quando ela estendeu a mão para tocá-lo, um grito inaudível se fez ouvir. Era como se a casa inteira estivesse gritando. Uma onda de dor e desespero envolveu o ambiente. No instante em que Sofia tocou o medalhão, uma onda de energia rasgou o ar, e antes que pudesse se recuperar, toda a imagem ao seu redor mudou. As paredes que estavam desmoronando se tornaram sólidas, mas o ambiente agora era um labirinto escuro e distorcido.
Sofia não reconhecia mais a casa. Estava presa em um lugar que parecia uma mistura de pesadelo e realidade. Não, o que você fez? A voz da mãe soava distante. Sofia virou-se e, para seu horror, viu não apenas sua mãe e Lúcio, mas uma multidão de rostos desconhecidos, todos olhando com um misto de desespero e raiva. Você não sabia, Sofia? Uma mulher do grupo começou a rir, um riso que ecoou como um trovão. Você despertou algo que estava há muito guardado. Agora somos todos parte disso. Sofia, em meio à confusão, viu seus amigos e conhecidos entre a multidão, cada um parecendo preso em estado de agonia. O que estava acontecendo? O medalhão agora pulsava em suas mãos, quente como o sol. O que vocês estão falando? Você está ligada a nós, ao que sua avó fez, ao que você fez agora, a mulher disse, levantando a mão, revelando uma cicatriz cruzando seu pulso, idêntica àquela que Sofia sempre notara na avó. O caos estava se instalando. Os rostos conhecidos se tornaram sombras dançantes em sua memória. Eu não pedi por isso, gritou Sofia, mas ninguém parecia escutá-la. E quando ela olhou novamente ao redor, Lúcio e sua mãe estavam desaparecendo lentamente, como se estivessem sendo absorvidos por uma força invisível, deixando somente a figura da mulher à frente dela. A realidade estava se fragmentando, e o que ela tinha feito agora unia todos eles, e as consequências seriam devastadoras. O medalhão pulsou intensamente e, nesse momento, uma revelação a atingiu. Se ela não encontrasse uma maneira de retomar o controle do que havia despertado, não apenas sua vida seria arrasada, mas todos ao seu redor também poderiam sofrer a mesma sorte. E no fundo, Sofia percebeu que não estava apenas lutando contra os segredos da sua avó, mas com algo muito mais antigo e profundo. Um legado ancestral que poderia não só mudar seu destino, mas de todos que a rodeavam. Sofia precisava escolher: controlar o que havia despertado ou ver todos aqueles que amava se perderem para sempre. Sofia estava paralisada, a cena se desdobrando ao seu redor, uma distorção de tempo e espaço. Os rostos na multidão se tornaram quase fantasmagóricos, cada um refletindo um medo crudo. O medalhão em sua mão pulsava com uma energia intensa, aquecendo suas palmas. Era como se um misto de dor e esperança transbordasse daquele objeto. E então, no meio daquela confusão, a expressão da mulher se transformou. A raiva que antes dominava seu olhar deu lugar a uma profunda tristeza. Você não sabe o que está fazendo, Sofia. Ela soltou, sua voz ecoando no ar pesado. O medo na voz dela fez Sofia tremer. Como assim? O que está acontecendo? O que eles querem de mim? Sofia perguntou, a urgência em suas palavras quase palpável. O que está acontecendo? O que você quer dizer com isso? A mulher gesticulou, mas antes que pudesse explicar mais, algo mudou. Uma sombra se moveu rapidamente na periferia da visão de Sofia. Um rosnado baixo preencheu o ar. A multidão começou a se dispersar, como se algo invisível os estivesse empurrando para longe. Quase instintivamente, Sofia se virou para ver o que estava acontecendo. E então, do nada, uma figura emergiu daquela escuridão. Uma visão que fez seu coração parar. Era a sua avó, mas não era a mulher que ela lembrava. Seus olhos estavam vazios, uma expressão de tormento estampada em seu rosto. Sofia, a avó murmurou, a voz dela carregando um peso emocional que a fez sentir como se o chão estivesse desabando sob seus pés. Sofia, você precisa escolher, ou os outros pagarão por isso. Continuou a avó, seus olhos ardendo com uma intensidade que parecia cortar a alma de Sofia em pedaços.
Cada palavra parecia um eco de dor e arrependimento. Você não entende que as escolhas que fez trouxeram isso de volta. O que você despertou é mais perigoso do que qualquer um de nós sabia. Você está viva? Sofia balbuciou, sentindo o nó em sua garganta aumentar. As emoções transbordavam, misturando alívio e desespero. Como isso era possível? Mas a avó nem teve tempo de responder. A multidão começou a gritar, um clamor de medo e caos. O tempo parecia parar. Para trás! Alguém berrou, e a sala se encheu de um vento cortante que fez as janelas tremerem. A figura encapuzada que havia entrado antes voltou, agora visivelmente, mais ameaçadora. A conexão se rompeu e ela retornou, rugiu a figura, apontando para a avó de Sofia. A revelação rasgou o ar como um raio. O que isso significava? Todos eles estavam conectados a um passado que só agora estava começando a se revelar. Diante de Sofia, o medalhão começou a brilhar mais intensamente. "Pegue o medalhão!" gritou a avó. "Só você pode decidir seu caminho. Você é a chave para tudo isso, mas também a portadora da maldição." Nesse momento, tudo se desfez em um silêncio ensurdecedor. A multidão, a figura ameaçadora, a própria avó. Tudo começou a desaparecer como fumaça. O medalhão na mão de Sofia parecia afundar em suas palmas. E nesse instante crucial, ela fez sua escolha. Com a energia pulsando ao seu redor, Sofia decidiu pegar o medalhão, deixando suas dúvidas e medos para trás. Mas quando ela estendeu a mão para tocá-lo, uma onda de energia a atingiu e cegou a sala em uma luz ofuscante. Sofia não tinha ideia do que estava prestes a desencadear. A conexão não era apenas com o passado, mas com algo muito mais profundo e obscuro. Algo que mudaria tudo sobre quem ela pensava que era. E quando a luz começou a se dissipar, uma sucessão de imagens a invadiu, revelando uma verdade que testaria não apenas suas relações, mas sua própria identidade. Um último grito ecoou, cortando a escuridão, e então tudo ficou em silêncio. Sofia se viu sozinha em um espaço em branco, sem saber o que havia. Perdido ou ganhado? O que era real? E mais importante, o que ela havia liberado? O peso da incerteza se instalou, e a única certeza era que nada seria como antes. Sofia estava paralisada, a luz ofuscante do medalhão queimando em suas mãos. O mundo ao seu redor começou a girar, e então tudo ficou em silêncio. Um silêncio profundo que parecia engolir seus pensamentos. Ela se viu em um espaço em branco, como uma folha em branco pronta para ser desenhada. Mas não havia lápis ou tinta. O que ela havia liberado? A pergunta ecoava em sua mente, mas ficou sem resposta. De repente, a figura da sua avó surgiu à sua frente. Sofia, em choque, começou a falar, mas a avó levantou a mão, pedindo: "Silêncio. Sofia, você precisa entender. Sua curiosidade despertou algo que estava adormecido, e agora não há como voltar atrás." O olhar da avó era de dor e preocupação. Era como se uma tempestade de emoções estivesse presa dentro dela. "A conexão, Sofia. Você não sabe a profundidade do que fez", a avó prosseguiu, sua voz tremendo. "Os segredos da nossa família não são apenas histórias. Eles são a chave para algo muito mais profundo. Algo antigo." As palavras tremiam no ar, ecoando como um alerta em um mundo que estava desmoronando. A sensação de que tudo poderia se desintegrar a qualquer momento fez Sofia sentir um aperto no peito. "Mas o que é? O que você está dizendo?" gritou, sua voz se elevando com desespero. A avó estava prestes a responder quando a figura encapuzada retornou, agora mais ameaçadora. Os olhos de Sofia se arregalaram. "O que aconteceu com você?" ela perguntou, sua voz tremendo com medo.
por que você voltou? Porque você é a chave, Sofia! A figura respondeu com uma voz que misturava raiva e urgência. Você abriu o portal. Agora todos nós somos parte disso. Você precisa decidir o que fazer a seguir. Não há como ignorar as consequências. Sofia sentiu seu coração disparar. O medalhão em suas mãos tornou-se quente, pulsante como um ser vivo. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo, e ela percebeu que não era apenas um objeto, mas algo que continha vidas, histórias e segredos pressentidos. Nos diga o que precisamos fazer, gritou sua avó, mas a figura a interrompeu. Ninguém pode salvar você, Sofia, disse a figura encapuzada, agora revelando um rosto que parecia muito familiar. A expressão dela, contorcida em dor, fez Sofia perceber. Era um dos rostos que ela reconhecera nas fotos antigas, alguém que já havia sido parte da família. Eu sou parte do que você despertou e do que precisa ser parado. Sofia quase desmaiou. Como assim? Como você é parte disso? A conexão que se formou era mais profunda do que qualquer um poderia imaginar. Eles estavam protegendo você, de nós, de mim, a figura disse, os olhos ardendo em raiva. Você não deveria ter feito isso. Agora estamos todos em perigo. O medalhão começou a brilhar com uma intensidade insuportável, e Sofia percebeu que tudo ao seu redor estava prestes a mudar novamente. O espaço começou a tremer, o chão se abriu sob seus pés, se transformando em uma escuridão profunda. Ela não sabia se o que estava acontecendo era bom ou ruim, mas seu corpo inteiro gritou por respostas. Sofia! A voz da avó ecoou por cima do caos, arrastando-a de volta. A escolha é sua. Você pode selar o que foi despertado ou deixar que isso consuma todos nós. Foi nesse momento que uma visão cortou sua mente. Um vislumbre de todos os rostos que estavam presos não apenas no espaço sombrio, mas em sua vida cotidiana, em sua história familiar. O choque a atingiu como um raio. Não, não pode ser, gritou Sofia, lembrando-se de todos os segredos, todas as histórias que sua avó contara. Quem era ela de verdade? Agora tudo o que ela acreditava estava mudando. Estava em choque. A escuridão cresceu ao seu redor. E a última visão que teve foi a de sua avó e da figura, ambos se estendendo em sua direção, cercados pelo vórtice tenebroso. A escolha que faria poderia unir ou separar. O medo se misturou à determinação. O que realmente significava ser parte desta família? E com isso, Sofia teve que se perguntar. Ela estava pronta para encarar a verdade? E o mais aterrorizante, quem ela realmente era? Essa resposta poderia custar tudo e talvez a vida daquelas pessoas que tanto amava. A escuridão estava prestes a devorá-la, e tudo o que ela pôde fazer foi estender a mão em busca do medalhão enquanto o abismo se fechava. O sol estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e rosa, quando a cidade, que antes vibrava com a agitação do dia, parecia respirar em um silêncio profundo. Lívia e Miguel, finalmente reunidos após tantas perdas e desafios, estavam em cima do morro, que sempre foi seu refúgio. O vazio deixado por tudo o que perderam ainda era palpável, mas havia uma leveza nos seus corações. Eles haviam enfrentado inimigos, traídos por aqueles em quem mais confiavam, e agora, ali, podiam finalmente começar a se curar. Vamos enfrentar isso juntos, de novo, Miguel sussurrou, sua mão buscando a de Lívia. Ela sorriu, aquele sorriso que sempre aquecia o coração dele. Enquanto se preparavam para deixar o morro e reerguer suas vidas, um barulho repentino atraiu sua atenção. O som de um carro parado no caminho de terra. Um eco distante. Algo não estava certo. Os dois hesitaram.
sentindo o coração disparar. Ao se aproximarem, perceberam a silhueta de uma pessoa, familiar, mas distante. Era Bruno, o amigo que eles pensaram ter perdido para sempre. "Eu vim aqui para salvar vocês!" exclamou ele, arrebatado e ofegante. O olhar nos olhos de Bruno revelava uma tempestade de emoções, um misto de alívio e tensão. "A situação na cidade piorou. Você não imagina." Um nó se formou na garganta de Lívia. A lembrança de tudo que já enfrentaram voltou forte. "Mas como? O que aconteceu?" ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Bruno se aproximou, quase, como se cada palavra estivesse pesando sobre ele. E assim, em meio àquela serenidade frágil do entardecer, eles ouviram os detalhes da nova ameaça que se aproximava. Um novo líder havia surgido, prometendo paz, mas trazendo apenas destruição. O relógio estava rodando rápido. "Precisamos unir as pessoas. Não há tempo", disse Miguel, as mágoas do passado dando espaço para a determinação. Ansiedade e esperança se misturavam em cada um deles, e à medida que conversavam, a ideia de uma nova batalha surgia entre eles. Uma luta não apenas por sobrevivência, mas pela esperança renovada. Conforme o céu se transformava em um manto estrelado, medidas eram traçadas. Eram mais do que amigos, eram uma equipe, verdadeiros guerreiros da luz. Mas havia um abismo em suas almas, algo que nunca ia embora. O peso das escolhas, a culpa. Seria possível realmente deixar para trás tudo o que aconteceu? E se, após tudo, eles não conseguissem salvar a cidade outra vez? Um frio na barriga, um futuro incerto. "É a nossa vez de fazer a diferença", disse Bruno, olhando nos olhos de Lívia e Miguel, como se buscasse coragem. "Mas precisamos fazer isso juntos. Essa é a única opção." As estrelas brilhavam intensamente, como se o universo estivesse observando. O desafio estava diante deles, mas a chama do amor e da amizade ardiam forte. E ali, em meio ao temor e à esperança, eles deram um passo em direção ao futuro. Agora, a história de Lívia, Miguel e Bruno se entrelaçava em um final que não era um fim, mas um recomeço. Um novo capítulo começava, e a luta continha promessas e medos. O que seria deles a seguir? O que mais a vida reservaria? E nesse momento, querido leitor, seu papel é fundamental. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão deixar você na ponta da cadeira. Este é o momento para demonstrar seu apoio, então aperte o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que você acha que vai acontecer a seguir? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Juntos, vamos manter a chama acesa.